Pessoal, boa noite a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês aí, né? Vamos começar a aula de hoje. Na aula passada, a gente estava falando do Estado de Direito e eu expliquei para vocês um pouquinho como é a chegada da Constituição, né? Hoje eu vou avançar um pouco aí e falar um pouco sobre direitos fundamentais com vocês, tá? Explicar o que é direitos fundamentais. Mas antes disso, eu quero agendar um trabalho para vocês na próxima aula, tá? Então, na próxima aula, nós vamos fazer uma atividade avaliativa, e aí eu peço para vocês agendarem já, valendo 15 pontos. Ela vai ser durante a aula mesmo, tá? Eu vou mandar algumas questões discursivas abertas, né? Para vocês responderem para mim, ligadas aos temas que nós estamos debatendo aqui, combinado? Então, na próxima aula, nós teremos essa atividade. Avisem os colegas aí também nos grupos, né, de WhatsApp nossos, seus, para que a gente possa acertar aqui, de combinar no sentido de todos saberem dessa atividade. Tranquilo? Bom, hoje nós vamos discutir um pouquinho, aprofundar um pouco mais na ideia de Constituição, em especial nas ideias de direitos fundamentais, né? Uma expressão que provavelmente vocês já ouviram falar delas, né? Os direitos fundamentais. Hoje nós vamos caminhar um pouco no sentido de compreender, né, o papel da Constituição Federal e o que tem os direitos fundamentais a ver com esse processo constitucional, tá? Então, a aula hoje nós vamos trabalhar essencialmente essas atividades. Então, acompanhem comigo aqui, eu vou partilhar com vocês aqui a tela para a gente poder discutir. Tá? Bom, vejam só. Na aula passada, eu disse a vocês, né, essencialmente... Pessoal, só um minutinho, deixa eu desligar o ventilador aqui, que está incomodando. Melhor, desculpem. Mas, na aula passada, eu disse a vocês que a Constituição seria a norma suprema de um Estado, né? A norma que colocaria todos sobre ela, inclusive aquele tal do rei que a gente citou na aula passada, né? Que era o rei lá absolutista, que até então tinha poder sobre todos, tá? Bom, vejam bem, a Constituição vai consolidar uma teoria, tá, de um rapaz chamado Hans Kelsen. Tá? O que o Hans Kelsen defendia? Ele defendia uma teoria que chama-se teoria, tá, da hierarquização de normas. O Hans Kelsen, galera, é um autor muito famoso no direito, tá? Vocês vão ouvir falar muito dele. Provavelmente, né, o professor de vocês de introdução ao estudo do direito tem essa disciplina, não tem? O nome das disciplinas, geralmente, eles se alteram muito e, às vezes, muda, mas eu acho que é teoria do direito,
Introdução ao Estudo do Direito mesmo. Vocês têm essa matéria, não tem? Sim, professor, é isso mesmo. Introdução ao direito. Bom, então, em algum momento, o professor de vocês de Introdução ao Direito deve fazer menção a esse sujeito aqui, o Hans Kelsen. O Hans Kelsen é um austríaco, já fez, né, Jade? Ótimo. É um austríaco, né, de descendência alemã, muito famoso, em especial porque ele escreveu um livro chamado A Teoria Pura do Direito. Não sei se já pediram até vocês para lerem esse livro, né? E nesse livro, A Teoria Pura do Direito, ele vai apresentar essa teoria, chama-se Teoria da Hierarquização de Normas. O que é a teoria da hierarquização de normas? A teoria da hierarquização de normas é uma teoria que vai consolidar o movimento constitucionalista, que é aquele movimento que surge com a independência norte-americana, né? Nós vimos que os norte-americanos inauguram a ideia de uma Constituição como instrumento que vai nortear, né, e tutelar toda uma sociedade, todo um Estado. E aí isso vai, né, ser difundido pela Revolução Francesa, né, e depois pelo próprio Napoleão Bonaparte, quando ele começa a tomar, né, toda a Europa, né? Então, o que o Kelsen, na sua teoria pura do direito, quando defende a teoria da hierarquização de normas, o que ele defende? Ele vai defender a ideia, tá, de uma pirâmide, ou algo parecido a uma pirâmide, em que a Constituição seria a norma suprema do Estado, né? Seria a norma hierarquicamente superior, de modo que todas as leis, né, estariam abaixo da Constituição. Então, na verdade, a teoria da hierarquização de normas de Kelsen, ela vai prever o quê? A Constituição é a norma fundante, né, fundante e limitadora de todo o ordenamento jurídico. Então, o Kelsen vai falar o seguinte, olha, eu vou fazer uma hierarquia entre as normas. O que é hierarquia? Eu vou, assim, é igual nos militares, né? Os militares, eles têm hierarquia entre eles. O que é hierarquia? É você ter um escalonamento, tá, de poder. Então, quem estiver no topo dessa escala é a pessoa mais poderosa e todas as demais serão obedientes a ela. Então, nos militares, eu tenho lá o general, né, e o capitão está abaixo do general. Portanto, o general, né, ordena, tem o poder de determinar a norma, a conduta ao capitão. O capitão, por sua vez, né, tem a prerrogativa de ordenar, de mandar no soldado, né? Então, e assim por diante. Então, o Kelsen vai defender isso dentro do direito. Ele vai dizer o seguinte, olha, nós estamos dentro de um Estado de Direito, não estamos? O Estado de Direito nada mais é que um grupo de leis que vão limitar a conduta de toda a sociedade, inclusive do próprio rei. Só que eu terei um grupo de normas que serão superiores a qualquer outras, que estarão na hierarquia máxima dentro do ordenamento jurídico, dentro deste grupo de normas jurídicas. Estas normas que estão no topo da hierarquia,
nós iremos chamá-las de Constituição. Tá? Então, a teoria da hierarquização de normas de Kelsen vai defender que as normas constitucionais são as normas supremas que estão no topo do ordenamento jurídico, limitando e fundamentando todo o restante do ordenamento jurídico, todo o restante da conduta do Estado e da sociedade, tá? De modo que nenhuma lei ou nenhuma conduta do Estado pode ser contrária à Constituição, porque ela é a lei máxima, é ela que nós devemos sempre observar nas condutas e na produção das normas abaixo dela, tá? Então, quando eu falo em Constituição, eu estou falando que tudo tem que estar em harmonia, em unidade com ela, tá? Por isso que ela tá, o Kelsen desenha uma pirâmide e defende que ela seja o topo da pirâmide, porque aí ela está, né, impondo a obrigação ao restante das leis e do Estado, né? Vai estar limitando este Estado, esse ordenamento jurídico, né? E vai estar sustentando todo esse ordenamento, né? Além disso, o que vai prever essa teoria? Ela vai prever que, por ocasião de conflito, né, entre as normas, né, se por ocasião houver conflito entre as normas, prevalecerá sempre qual? Prevalecerá sempre a norma constitucional, né? Isso aí é óbvio, né, gente? Então, imagine só, se eu tenho a briga, né, entre vamos pôr aí, um lutador famoso aí, Anderson Silva, né, nos melhores momentos da sua carreira, contra Hugo, né? Se eu brigar com o Anderson Silva, ainda hoje, né, mesmo já quase aposentado aí, obviamente que eu vou tomar um couro e vou apanhar muito dele, né? Porque eu não tenho experiência, eu não tenho treinamento de luta e tudo mais. Ele está em um nível superior a mim no tocante, né, a sua capacidade física de autodefesa. Né? Então, ele, num conflito comigo, ele sempre levará a melhor. Né? A mesma coisa funciona com a Constituição. Tá? Sempre que uma lei for contrária à Constituição, uma lei abaixo dela, nós estaremos sempre diante de uma situação em que a Constituição irá prevalecer, tá? Nestes conflitos que eventualmente possam ocorrer, tá? Então, a teoria da hierarquização de normas de Hans Kelsen é isso. E ela hoje usada, empregada e reconhecida. É uma teoria que defende claramente a importância da Constituição neste contexto de manutenção e defesa do ordenamento jurídico, tá? Até que é tranquilo, gente? Alguma dúvida? Ô, João Vitor, tudo bem? Beleza, tudo bom. Aqui, é por causa que eu até cheguei a te perguntar uma vez, que eu tinha olhado na Constituição, tinha algumas partes que estavam riscadas e substituídas, algumas coisas assim. Mas se a Constituição que manda abaixo dela, na pirâmide, e as pessoas podem mudar ela, isso não faz com que, tipo assim, eles coloquem lá na Constituição o que eles querem fazer, não? Ô, João, nós vamos avançar um pouco na matéria e mais à frente nós vamos aprender
como se cria uma Constituição, tá? Chama-se poder constituinte originário. E aí depois nós vamos aprender como se altera uma Constituição. Chama-se poder constituinte derivado reformador, tá? A gente vai aprender isso com muito cuidado, com muita calma, mais à frente do curso, sabe, João? Mas, compreenda o quê? A Constituição, João, mesmo sendo a norma suprema, né, ela deve ter mecanismos para ser alterada, sabe, João? Por quê? Porque a sociedade ela vai mudando no decorrer do tempo. Eu vou até trabalhar isso com vocês agora nos direitos fundamentais. Mas a Constituição ela vai mudando, sabe, João? Ela vai ter que mudar porque a sociedade vai mudando com ela. Né? A gente tem um autor alemão chamado Hegel. Eu não sei se eu já comentei dele com vocês, mas o Hegel ele fala o seguinte, olha, a Constituição, melhor, a lei, ela é fruto, né, é produto da sociedade. Então, toda sociedade tem a lei que merece, né, digamos assim. Então, ele fala assim, olha, o direito é produto da sociedade. E ele vai além, ele diz, a sociedade é mutável. Então, quer dizer, a sociedade que temos hoje não é a mesma que nós tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás. Eu sempre dou exemplo, né? Não sei se eu já dei ele para vocês aqui, meu próprio, né? Quando eu entrei na faculdade, a gente não tinha esse tal de direito digital que hoje está tão em moda aí, né? Que provavelmente vocês já ouviram falar, né? Quando eu entrei na faculdade em 2003, a gente mal tinha celular, e os que tinham celular eram um troço do tamanho de um tijolo, né? Que você mal falava com ele, mandava mensagens curtas de texto e nada mais que isso. Né? Hoje, você tem o chamado direito digital, João. Você tem discussões bastante interessantes sobre responsabilidade na esfera digital, né? De que atos que você comete nas redes sociais podem gerar danos, podem gerar, inclusive, crime, né? Ser considerado crime. Né? Então, você tem um contexto que é diferente do que nós tínhamos há 15, 20 anos atrás. Isso porque a nossa sociedade foi mudando, e mudando rapidamente, né, a partir disso. Então, veja só, neste contexto, João, nós vamos ver que é necessário, tá, diante dessa constante mudança da sociedade, de você ter alguns mecanismos, né, mesmo que processos difíceis, mas de alterar a Constituição, de mudar alguma coisa ou outra nela, para satisfazer essas demandas da sociedade, que eventualmente virão, sabe? Então, por exemplo, nós tivemos que alterar a Constituição para resolver algumas questões relativas ao Covid, principalmente gastos públicos. Há 2, 3 anos atrás, você não imaginaria fazer algo dessa natureza? Jamais, né? Não sei se eu te respondi, mas fique tranquilo, a gente vai trabalhar isso com mais profundidade à frente. Tudo certo, João? Beleza? Deixa eu responder agora aqui. Deixa eu ver quem fez aqui. Carlos. Carlos. Assim, nós temos a mesma Constituição americana, ela foi modificada, viu, Carlos? Ela foi atualizada, entre aspas, tá? Claro que com uma frequência muito menor do que a nossa, né? E ela é uma Constituição centenária, né? 1798. Carlos, mas você tem que entender que a ideia por trás da Constituição norte-americana, como eu vou trabalhar com vocês aqui, é bastante diferente da ideia da Constituição brasileira.
A Constituição americana é classificada, e nós vamos estudar essas classificações mais à frente, como uma Constituição sintética, tá? Que é isso? Uma Constituição bem reduzida, com poucos artigos, se não me falha a memória, 16 ou 18 da Constituição americana, em comparação com a nossa, que é mais de 250 artigos, né? É uma Constituição bastante reduzida, que vai tratar só de temas muito específicos, né? Muito pontuais, e deixa todo o resto para a legislação abaixo dela. O nosso Constituinte de 85, ele já optou por uma Constituição que a gente chamaria, Carlos, de prolixa, que é uma Constituição o quê? Que vai tratar de muita coisa dentro dela, tá? E aí, obviamente, quanto mais se trata, né, quanto mais tema se regula, obviamente que maior é a tendência, maior é a necessidade de alterar ela, tá, Carlos? Então, na realidade, é uma escolha do Constituinte. Os norte-americanos escolheram colocar muito pouca coisa na Constituição deles, e o que, obviamente, com isso, né, abre espaço maior ou menor para alterações. A nossa, nós optamos por regulamentar, colocar muita coisa lá, o que, por certo, né, vai exigir uma alteração mais constante dela. Além disso, Carlos, eu não sei se vocês já chegaram a estudar isso, mas o Brasil, ele é essencialmente civil law. Não sei se o professor de introdução ao estudo do direito já trabalhou isso com vocês. O que é o civil law? É um sistema jurídico que privilegia a positivação das leis, né? De leis serem todas positivadas, todas escritas, né? Formais, como é no Brasil. Os norte-americanos, por tradição inglesa, né, já que eles foram colonizados pelos ingleses, eles adotam o common law lá, sabe? O common law é uma ideia de costume, né, como centro do direito. E é uma ideia, então, que você vai positivar pouca coisa, né, e a jurisprudência, as decisões dos tribunais vão ter um peso maior, sabe? Na condução e na normatização do ordenamento jurídico, sabe, Carlos? E aí são visões diferentes do direito, né? Não que um esteja certo e o outro errado, né? Grandes nações adotam como um law, como os Estados Unidos, Inglaterra, outras grandes adotam o civil law, né? Como a Alemanha, como Itália, França, né? Então, assim, são escolhas próprias da cultura, né? Das tradições dos povos, que fazem com que eles caminhem para uma ou para outra, tá? Tranquilo, Carlos? Deu para entender? Nós vamos nos aprofundar nisso tudo, tá? Fiquem tranquilos. Alguma outra dúvida aí, galera? Não, bacana, cara. O Carlos, assim, bom demais que vocês estão com essas... vocês têm essas curiosidades. É assim que a gente avança mesmo, né? E vai construindo uma coisa melhor aí. Bom, pessoal, então, veja bem, a teoria da hierarquização de normas de Hans Kelsen vai defender isso. Então, na realidade, o papel dessa Constituição aqui é garantir, né, um grupo de leis, vou pôr aqui embaixo, aqui, olha, é um grupo de leis, né? Que vão ser o centro, tá? Do Estado. Então, esse grupo de leis nós vamos chamar de normas constitucionais.
tá? Normas constitucionais. Eu vou pagar isso aqui na realidade e vou escrever só normas constitucionais, tá bom, gente? Dê um print aí se precisar. Tá? Então, as normas constitucionais são um grupo, né, de normas que se encontram ali sendo as normas supremas de um país. Tá? Olha, as normas constitucionais, elas têm que ter duas características. Tá? Ela tem que ter duas características. Elas têm que serem materialmente constitucionais e terem o formalismo constitucional. Tá? Deixa eu explicar para vocês o que significa isso. Quando eu falo material, eu estou falando do conteúdo da norma constitucional. Conteúdo é o que ela vai regulamentar, o que ela vai, né, regrar. Então, por exemplo, quando eu falo em conteúdo, eu estou falando assim, olha, todos têm direito à vida. Isso é o conteúdo de uma lei ou de uma norma, tá? Bom, veja bem, uma norma, para ser constitucional, o conteúdo dela deve ser três coisas. Tá? Ela deve tratar da organização do Estado, tá? Ela deve tratar de limitar a atuação do Estado e deve ser de direitos ou tratar de direitos fundamentais. Gente, eu vou abrir aqui a Constituição aqui, vou pôr o artigo na caixa de comentários aí do chat, só para vocês compreenderem o que eu estou falando. Um minutinho. Olha só o que é o artigo 1º, caput da Constituição Federal, fala, e aí vocês vão entender o que eu estou falando que é uma norma constitucional. Esse é o primeiro artigo dos 250 e tantos artigos da nossa Constituição. Ele vai falar assim, olha, o Brasil, melhor, a República Federativa do Brasil
formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos 2 pontos. Só aqui já é suficiente para vocês compreenderem o que eu estou dizendo. Olha só, nós vamos aprender aqui, no decorrer da nossa aula, que quando ele fala que o Brasil é uma república federativa, ele já está organizando e limitando o Estado brasileiro. Por quê? Quando eu falo em república, eu estou falando que nós teremos aqui a existência dos chamados 3 poderes, que eu já trabalhei com vocês. Poder executivo, judiciário e legislativo. É a ideia de Montesquieu lá, né? Dos pesos e contrapesos. Quando ele fala em federativo, eu vou mais à frente um pouco trabalhar isso com vocês. Ele está falando que aqui no Brasil nós teremos a figura da União, dos estados federados e Distrito Federal e ainda dos municípios. Então, ele está falando que o Estado brasileiro internamente será subdividido em entidades políticas independentes. Então, veja que ele está organizando o Estado brasileiro, definindo como esse Estado vai atuar e agir. Anotem bem isso, gente, toda Constituição de qualquer país do mundo, tá, terá essas características. Toda norma constitucional de qualquer país, inclusive dos Estados Unidos, né, que é o primeiro a modernamente estabelecer isso, ele vai definir como eu organizo o Estado. Então, a norte-americana também vai falar lá, olha, deixa eu pegar ela aqui, que vocês vão ver como funciona lá, olha. Deixa eu pegar ela aqui só um minutinho, tá, gente? Olha, o artigo 1º. Olha só isso aqui para vocês compreenderem. A própria Constituição americana, né, que vocês estavam aí curiosos em relação a ela. Olha só, galera. Nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, estabelecer a justiça e assegurar a tranquilidade interna, prover a defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade, promulgamos e estabelecemos essa Constituição para os Estados da América. Seção 1. Olha só. Todos os poderes legislativos conferidos por essa Constituição
serão confiados a um Congresso dos Estados Unidos, composto por um Senado, e aí eu cortei um pedaço aqui, perdão, quer ver? E uma Câmara de Representantes. Vou terminar de pôr aqui. Olha só, então, o primeiro artigo da Constituição norte-americana já nos mostra a existência do mesma coisa que eu mostrei para vocês existir lá na Constituição brasileira. Veja que ele, no primeiro artigo, já organiza e limita o Estado, de modo a dizer o quê? De modo a dizer que vai ter um poder legislativo, esse poder legislativo vai ser dividido entre o Senado e os representantes, e este poder legislativo tem a competência de produzir as leis, dentro dos parâmetros e limites impostos pela própria Constituição deles, tá? Então, quando eu falo em organizar isso, a Constituição tem como obrigação, como primado, o dever de definir a organização do Estado, tá? Num segundo momento, nós temos que entender que ele vai limitar a atuação do Estado, dizendo, né, quais são as competências de cada ente e até onde ele pode ir, inclusive na defesa do indivíduo, como nós vamos ver até aqui, tá? Deu para entender aqui, gente? Até aqui, galera? Alguma dúvida? Ok, professor. Beleza. Bom, então vejam só. O último ponto aqui é os chamados, direitos fundamentais. O que é isso, galera? O que a gente tem que compreender por direitos fundamentais, tá? Me permitam colocar isso aqui em cima, aqui, olha, para vocês compreenderem. Está agarrando aqui, perdão. Os direitos fundamentais, pessoal, eles estão ligados a um princípio, o chamado princípio peraí. Está agarrando aqui no computador aqui. Tá? Então, olha, ele está ligado a um princípio que vocês, mesmo aqui no primeiro período, já devem ouvir falar dele, né? Que chama-se o princípio da dignidade da pessoa humana. Tá? O que eu... Oi. Boa noite. Só tirar uma dúvida. Existe a Constituição Federal, mas também existe a Constituição Estadual, correto? Correto. A estadual, a federal, ela sobrepõe a estadual ou elas são distintas? Ótima pergunta. Cada uma trata de um tema. Quando eu falei da hierarquização de normas para você, compreenda sempre a Constituição Federal no topo.
tá? Então, as constituições dos estados federados, eu vou explicar para vocês elas mais à frente, quando a gente estudar poder constituinte, né? Elas são constituições que a gente chama poder constituinte derivado, né? Reformador, não, poder constituinte derivado, me fugiu a palavra, daqui a pouco eu lembro e te falo. Mas elas estão abaixo, hierarquicamente inferior à Constituição Federal, tá? Então, os estados, quando fizerem as suas constituições, eles estão obrigados, né, a seguir e a cumprir as normas contidas na Constituição Federal. Então, eles não podem ir contrários à Constituição Federal, tá? Beleza, valeu. Pessoal, então, os direitos fundamentais, eles estão ligados a um princípio que nós chamamos de princípio da dignidade da pessoa humana. É um princípio que eles falam que é um protoprincípio, ou um núcleo-fonte do direito. Nada mais é do que todo direito gira em torno deste princípio. O que é o princípio da dignidade da pessoa humana? É o dever da sociedade, do Estado e do direito de garantir a todo indivíduo, né, um grupo mínimo de direitos que permita e lhe conceda uma vida digna, né, uma vida ali com mínimo de dignidade, para que ele possa, né, se desenvolver, ter felicidade, ser feliz, né? E poder viver com um mínimo de honra e condições, né, de vivência, né, de dignidade. Então, o princípio da dignidade da pessoa humana é isso. Então, os direitos fundamentais, na realidade, é um grupo de direitos, né, muito pequeno de direitos, que vão garantir que a gente tenha uma vida digna, uma vida feliz. Tá? Então, este mínimo de direitos que vão garantir uma vida digna para nós chamamos eles de direitos fundamentais. Tá? Fundamentais porque estes direitos têm que estar contidos na Constituição. Combinado? Por quê? Porque se eles não tiverem contidos lá, né, a gente pode chamá-los, eventualmente, e aí é outra expressão que vocês devem conhecer muito, de direitos humanos. Né? Então, se eles estão na Constituição Federal, né, eles são direitos fundamentais. Se eles estiverem nas normas internacionais, eles são direitos humanos, tá? Mas ambos, no seu conteúdo, né, são a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 47, ela fala lá que todos têm direito à vida. A Constituição Federal Brasileira de 1988, essa que a gente está lendo, no artigo 5º dela, caput, ela fala assim, olha, todos brasileiros ou estrangeiros aqui residentes têm direito à vida. Então, vejam, o direito é o mesmo, materialmente a mesma coisa, a vida. A diferença é que, se for lido e analisado sobre a ótica da Constituição, eu falo em direito fundamental à vida. Se eu olho na ótica das normas internacionais, dos tratados internacionais, eu falo que é direito humano, tá? Mas no conteúdo é a mesma coisa. O que muda é o formalismo, que é a segunda característica que eu vou trabalhar com vocês até agora, né? Mas entendam, então, que tanto direitos fundamentais como direitos humanos
são, em parte, sinônimos, tá? São sinônimos do ponto de vista material. O conteúdo é a mesma coisa. O que muda é o formalismo, porque um está nas normas internacionais e outro na constituição da norma interna. Mas ambos trata-se do mesmo grupo de direitos. Que direitos são estes, né? Direitos, um grupo pequeno de direitos que tem a pretensão de efetivar, de garantir a dignidade da pessoa humana, para que o indivíduo tenha um mínimo de direitos para, né, ter uma vida digna, feliz, tá? Até aqui, tranquilo? Deu para entender o que é direitos fundamentais, gente? Eu pergunto isso porque daqui a pouco a gente vai trabalhar vários direitos fundamentais aqui, né? Várias aulas sobre direitos fundamentais, e eu preciso que vocês tenham compreendido isso com muita clareza. Ótimo. Bom, dito isso, ainda faltou lá falar de formalismo, tá? Formalismo é o quê? É a forma, né? Então, eu não vou tratar do conteúdo. O conteúdo, igual eu falei lá, direito à vida é o conteúdo. Agora, percebam só. Eu desenhei para vocês aqui e falei assim, olha, a Constituição é a norma suprema. E ela está nesse topo aqui, né? Como a norma mais importante, a norma que se impõe a todas as outras. O que vocês têm que saber? A norma, para chegar até aqui, né, para ser considerada uma norma constitucional, tá? Não é um caminho fácil, não, tá, gente? Não é um caminho fácil. E nem pode ser, né? É a mesma história que eu estava falando com vocês do general. O cara, para ser general, ele não vai, né, da noite para o dia, ganhar esse status, né, de maior de comando de todo mundo. Né? Então, ele terá um longo caminho, um caminho muito difícil para chegar nessa condição de general. A mesma coisa é com a norma constitucional. A norma, para ser considerada constitucional, ela terá um longo caminho, um caminho muito difícil, e que nós vamos trabalhar mais à frente, para que ela chegue lá. Então, nós vamos aprender aqui que ela vai chegar lá com a criação da Constituição, né? Ou através de um procedimento que a própria Constituição vai prever, um procedimento legislativo, né? Então, ela vai ter que passar por um procedimento legislativo muito difícil, que vai exigir muito consenso do Poder Legislativo para que a Constituição possa ser alterada e o direito à norma ser acrescido lá. Então, olha, o formalismo é o quê? São os procedimentos para colocar uma norma em status de norma constitucional, tá? Então, por exemplo, no Brasil, para que uma norma tenha status de Constituição, ou ela é criada junto com a Constituição, o que a gente chama de poder constituinte originário. No nosso caso, ocorreu lá em 85, de 85 a 88. Ou eu emendo a Constituição Federal. Então, eu vou alterar a Constituição Federal. Alguns de vocês até me falou, né, que leu e viu cheio de risco lá na Constituição. Aquilo foi alterações, emendas à Constituição, tá? E aí, veja só. Nessas condições,
a própria Constituição vai prever qual procedimento que eu vou reformar. Está lá no artigo 60, 61, 62 da Constituição, vai tratar isso. Nós vamos ler, estudar mais à frente, mas são temas, assim, um procedimento muito difícil, sabe? Eu preciso de 3/5 dos votos favoráveis dos senadores, dos deputados federais, votando 2 vezes em cada casa. Então, eu preciso votar uma para os deputados, ter 3/5 de 513 deputados federais. Depois eu tenho que voltar e votar de novo. Você tem certeza? Né? Você não mudar de ideia, não. Né? Votar errado, não. Né? Para depois ir para o Senado, né? E o Senado também votar 2 vezes e ter 3/5 dos votos favoráveis dos 81 senadores, né? Para que essa Constituição seja alterada. Então, é uma coisa muito difícil de conseguir, né? Porque você tem que ter muito consenso de todo mundo. Isso, gente, é o formalismo. São os procedimentos, né, previstos para poder alterar a Constituição. Ou criar uma, tá? Deu para entender isso, gente? Tudo certo? Além disso, vocês sabem, né, a diferença do Senado e da Câmara de Deputados Federais? Estou falando dos dois aqui, né, com vocês, mas eu nem expliquei a diferença de um para o outro. Não sei se vocês sabem. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e não souberem a diferença, eu explico. Podem manifestar aí. Certo, gente? Beleza. Então, vamos lá. Vou explicar para vocês aí, já. A gente vai estudar mais para frente, né? Mas a Câmara de Deputados Federais, ela representa o povo, tá? Representa os indivíduos, o cidadão. Por isso que ele tem um número maior de pessoas, que é 513 deputados, e vocês vão perceber que, assim, há estados que têm um maior número de participantes que outros, tá? Então, você vai pegar, por exemplo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, são estados que, por ter um número maior, a população maior, eles terão um número maior de deputados. Porque o deputado federal, ele representa o povo, tá? O Senado, gente, o Senado, ele representa os membros, tá? De cada casa, de cada estado. Então, eu tenho 81 senadores, tá? E cada estado da federação, ele tem 3 representantes. Então, Minas Gerais tem 3 representantes, São Paulo, Sergipe, Amapá, né, Acre. Então, independente do tamanho, do número da população, do poder econômico dos estados, cada um tem 3 representantes, né? Então, olha, Câmara de Deputados Federais representa o povo. O Senado representa os estados federados. Por isso que todos os estados federados têm o mesmo número de senadores, tá? Enquanto que a Câmara de Deputados, os estados mais populosos têm um número maior de deputados, tá? E aí, por que isso, Hugo? Para quê? É para que haja representação dos estados, né, menos populosos, e para que, eventualmente, eles não fiquem, né,
afastados ou seus interesses não sejam recebidos. Então, pelo menos no Senado, eles conseguem ali fazer frente aos interesses dos estados maiores, mais populosos, né, que a gente tem. Então, o Acre, mesmo sendo pequenininho, mesmo tendo uma população menor, ele consegue garantir algumas demandas, alguns direitos dele, frente, né, a estados mais populosos, como São Paulo ou Minas Gerais, tá? Então, é isso. Pessoal, então, o formalismo é isso. Então, olha, toda norma constitucional, né, ela tem que ser material e formal, para ela estar lá naquele topo da pirâmide. E aí, quando a gente fala em material, é que no seu conteúdo, ela tem que regulamentar o quê? A organização, a limitação ou direitos fundamentais, né? Lembrando que direitos fundamentais é um grupo mínimo de direitos que tem a pretensão de garantir a dignidade ao indivíduo, para que ele possa ter uma vida digna, né? Além disso, eu tenho a característica formal, a necessidade de que essa norma constitucional tem que estar formalmente em linha, né? Tem que passar por um procedimento formal para que ela ganhe o status de norma suprema dentro do ordenamento jurídico, tá? Pessoal, deu para entender a aula de hoje? Vocês viram que a aula de hoje, né, já deixou de lado o contexto histórico, né, em que pese a história ainda vai caminhar um pouquinho conosco aqui, mas nós já caminhamos para uma parte mais teórica, né, mais ligada ao direito, bastante teórica. Vocês estão conseguindo acompanhar? Como é que é? Está tudo certo, né? Eu acredito até pelas perguntas aqui, eu acho que vocês estão se saindo muito bem. Beleza. Gente, então, antes, eu vou falar dos direitos fundamentais para vocês na próxima aula, né, depois do trabalho, mas eu queria só fazer uma introdução aqui antes de concluir essa aula com vocês, tá? Veja bem, na próxima aula nós vamos começar, então, a entender o que qual o contexto e quais são esses direitos fundamentais. O que seria um direito que vai garantir a minha dignidade? É isso que nós vamos começar a trabalhar na próxima aula, tá? Então, nós vamos aprender o seguinte: os direitos fundamentais, ele é uma construção histórica. Eu tenho um livro que depois eu vou passar para vocês, eu não sei se o professor de introdução ao estudo de direito seus passou, que chama-se A Luta pelo Direito, de Rudolf von Jhering. Ele passou esse livro para vocês? Eu vou passar depois para vocês lerem ele, tá? Mas esse livro do Jhering, ele fala o seguinte, olha, os direitos da sociedade, eles são conquistados historicamente com muita luta, tá? Então, o fato de hoje, né, as mulheres, ou mesmo nós, homens, termos o direito de votar em alguém que vai nos governar, né, é um direito que foi alcançado com muita luta pelos nossos antepassados, como a gente estudou aqui, né? Na independência norte-americana, na Revolução Francesa. Então, muita gente morreu, muita guerra foi travada para a gente ter o direito de votar, de não ser governado por um rei, né? Eventualmente louco, que poderia fazer o que bem entendesse com você, e você sequer poderia questioná-lo, né? Então, o Jhering vai defender essa ideia que a gente lutou muito na história e luta a todo momento para garantir a manutenção desses direitos
e para aprimorá-lo, né? O direito ao voto é um exemplo fantástico disso, né? Num primeiro momento, quando se lutou muito e conseguiu o direito ao voto, quem votava? Votava era o branco, de famílias muito ricas, né? Que tinham direito de votar, eram chamados aristocracia, né? Então, era um sujeito de família muito rica, que tinha muita posse, muito dinheiro, famílias tradicionais, né? Os barões, os duques e tudo mais, né? E só o homem branco. Então, se você fosse negro, se você fosse mulher, se você fosse pobre, você não teria direito a votar, a indicar aquelas pessoas que você acha que deveriam nos governar. Né? E o povo foi lutando. Então, com muita luta depois, né, conseguiu que os homens votassem, independente se tivessem patrimônio ou não. Depois de muita luta, se conseguiu que as mulheres votassem. Já na década de 60, para vocês terem uma ideia, né? Meus pais já eram vivos, pelo menos aqui no Brasil. Depois, com muita luta, se conseguiu que os negros votassem, os analfabetos, enfim. Isso foi uma construção histórica, de muito embate, de muito conflito. É isso que nós vamos... Por que eu estou falando isso com vocês? Porque na próxima aula nós vamos compreender isso. Nós vamos compreender, tá, que nós tivemos momentos históricos que se lutou para a conquista de alguns direitos fundamentais com características muito próprias. Né? Então, eu vou trabalhar com vocês que eu tive 4 marcos históricos de direitos fundamentais. Né? Eu tenho um marco, que são os direitos individuais, né? Direito à vida, liberdade e tudo mais. Eu tenho um segundo marco, que são os direitos sociais, direito à educação, à saúde, direitos trabalhistas, né? Previdenciários. Eu tenho um terceiro marco, que é os direitos difusos ou transindividuais, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Direito ao consumidor, nós vamos ver isso aqui. E depois um quarto marco, que são os direitos políticos, né? Direito à democracia, direito de votar e ser votado, né? E nós vamos estudar isso aqui com muito, muito cuidado, tá? Mas nós vamos compreender que isso foi uma construção histórica. Primeiro, se buscou a garantia ao direito à vida, para depois, num segundo momento, se buscar o direito à educação, a ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a ter direito de participar de uma sociedade democrática. Então, nós vamos ver que os direitos fundamentais, tá, eles vão se expandindo. Os direitos individuais, que são os primeiros que nós vamos trabalhar na próxima aula, né, era um grupo muito pequeno de direitos, que vão se expandir com momentos históricos diferentes, com lutas e mais lutas, né, de modo a chegar ao que nós temos hoje, que os direitos fundamentais são um grupo muito mais complexo e numeroso de direitos que nós consideramos mínimos para que nós tenhamos nossa dignidade. Então, se lá atrás, né, garantir a vida, a liberdade, era suficiente para garantir a dignidade do indivíduo, hoje não. Né? Hoje se fala, por exemplo, que direito à internet, acesso à internet é um direito fundamental que garante a dignidade da pessoa, né? De tamanha importância que a internet tem hoje, né? Para estudar, para se relacionar com outras pessoas. Então, já tem muito autor falando que a internet é um direito fundamental, acesso a ela. Né? Tanto que você for em alguns países europeus, a internet é gratuita, na rua, né? Você vai na praça pública lá, você acessa a internet de altíssima qualidade, né? De graça. Porque eles entendem que
é um direito fundamental ao indivíduo e desenvolve a sociedade, né? Então, eu me lembro, quando eu estava estudando lá, a internet da praça, a internet pública, era melhor do que a do hotel que eu estava. Pra vocês terem uma ideia, né? Da importância e da relevância que eles dão para esses direitos, né? E o contexto em que eles estão inseridos. Beleza, senhores? Então, na próxima aula, nosso trabalho, e na outra aula, nós vamos falar de direitos fundamentais, tá? Os primeiros deles, que são os direitos individuais ou direitos liberais, tá? Tudo certo? Alguma dúvida final aí da aula? Nós podemos encerrar a aula de hoje? Ok. Beleza? Então tá bom. Muito obrigado. Oi. Só fazer uma perguntinha aqui, não sei se é fugindo um pouco do contexto, mas é que você estava falando da luta que teve para conseguir votar. A partir de quando que ele se tornou obrigatório? O voto obrigatório? No Brasil, tá? Você vai ter momentos que o voto é obrigatório e momentos que não. Mas se consolidou aqui com a Constituição de 88, sabe? Mas as constituições mais recentes brasileiras já previam o voto obrigatório. A de 64, a de 67 previa também o voto obrigatório, tá? Que é um questionamento até se é democrático, né? Obrigar uma pessoa a votar ou não, né, Samuel? Mas a doutrina entende, inclusive, que a gente pode tirar isso, sabe? Da nossa Constituição, se houver vontade política, né, e se passar pelos trâmites formais, né, para tirar isso é possível, tá? Mas isso é muita opção do Brasil. Grande maioria dos países democráticos, né, não impõe o voto à sociedade, não. Beleza, Samuel? Beleza. Então tá jóia, gente. Muito obrigado a todos aí. Boa noite, né? Boa restante de semana para vocês. Qualquer dúvida, tá? Podem me procurar aí pelo WhatsApp. Eu estou à disposição de vocês também. Na próxima semana, não se esqueçam do nosso trabalho. Hugo, qual é o nome do livro mesmo? A Luta pelo Direito. De qual autor? Rudolf von Ehring. Mas se você colocar no Google aí a luta pelo direito, não tem erro, não. Beleza, então. Obrigado, viu? De nada, até as horas.